Olá, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a divisão de números racionais. Esse conteúdo está lá na página 140 do livro de vocês. Então vamos lá para a situação 1 como exemplo. Na situação 1, nós temos uma divisão de duas frações, certo? Olha lá, como encontrar o resultado de 1/5 dividido por 3 sobre 1? Então, como que eu encontro a divisão? Então, nós temos uma regrinha básica. Nós vamos, então, manter a primeira fração, que no caso é o 1/5. Eu vou manter a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso. O que é o inverso de 3 sobre 1? O inverso de 3 sobre 1, no caso, é o 1 sobre 3. Toda vez que eu falar, então, inverso, eu vou mudar a minha fração. Eu vou trocar. O que é numerador vai virar denominador e o que é denominador vai ser o numerador, certo? E aí, pessoal, olha, e troca também aqui, certo? Olha, aqui era uma divisão, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E aí a multiplicação vocês sabem fazer, né, sétimo ano? Numerador que multiplica numerador, 1 vezes 1, 1, 5 vezes 3, 15, né? Então, esse seria o meu resultado, certo? Olha lá, pessoal, a situação 2. A situação 2 envolve um número racional, um decimal exato. Então, vamos lá para a situação 2. Na situação 2, nós temos o seguinte, que o viajante, ele precisa ir viajar, né, percorrer um trajeto de 93,6 quilômetros e ele quer percorrer em 4 dias. Mantendo ali a mesma quilometragem por dia, quanto que ele vai precisar, então, percorrer? Então, vou fazer a divisão. Gente, nessa divisão, quando eu tenho vírgula, eu preciso, então, o quê? Igualar as casas, certo? Olha, a vírgula está aqui. E, nesse caso, a vírgula está nesse. Então, por quanto que eu tenho que multiplicar esse número aqui, o 93,6, para que essa vírgula caminhe para esse meu próximo algarismo? Não é por 10? Então, é a mesma coisa que eu multiplicasse ambos os lados por 10. Quando eu multiplico por 10, essa vírgula vem aqui. Então, vai ficar 936. E aí, o 4 que multiplica 10 vai ser 40. Combinado, sétimo ano? Então, vamos fazer essa divisão? Então, vai ficar lá. 93 dividido por 40. Vou tirar esse 10 aqui, só para que a gente não se confunda. Então, 93 dividido por 40 vai ser 2 vezes. Olha, 2 vezes o 40 seria 80. E 93 menos 80 é 13. Vamos abaixar o 6 aqui, olha. Aí vai ficar 136. Então, vai ser quantas vezes? 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 136 menos 120 seria 16. Percebam, o 16 não dá para dividir 40. Agora, nós temos que colocar a vírgula. 160 agora dividido por 40 vai ser quantas vezes? 4 vezes, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Olha lá, então, para que esse viajante ele consiga, então, percorrer os 93,6 quilômetros em 4 dias, ele vai precisar o quê? Andar 23,4 quilômetros ao dia. Combinado? Ao dia ou por dia. Vamos pensar na situação 3? A situação 3 também envolve um decimal exato, né? Situação 3, vamos lá. Nós temos lá 6,88 dividido por 3,2. Gente, uma maneira também é nós transformarmos esse decimal exato em uma fração. Olha lá, o 6,88 não posso escrever como 688 sobre 100? Dividido. O 3,2 eu não posso escrever também 32 sobre 10? Olha lá. E aí, na divisão, quando eu tenho duas frações, eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso. Multiplicar pelo inverso da minha segunda fração. Então, a minha segunda fração era 32 décimos, agora vai ficar 10/32 avos, tá bom? Vamos lá, então. Vamos multiplicar, então, numerador por numerador, denominador por denominador.
688 vezes 10, vocês concordam que eu só vou adicionar um zero ali na minha resposta? Então, vai ficar 6.880. E o 32 que multiplica 100, vocês também concordam que é só adicionar dois zeros ali? Então, vai ficar 3.200. E aí, pessoal, vocês vão fazer o quê? Fração irredutível. Fração irredutível nesse caso aqui, gente, eu já vou fazer a divisão já por 160, mas vocês também podem fazer por 2, depois por 2 novamente e assim por diante. Então, eu sei que 6.880 dividido por 160 dará 43 sobre 20, né? E aí, pessoal, o que eu faço para transformar essa fração em um número decimal? Eu posso fazer a divisão. Então, eu faço ali, olha, 43 dividido por 20, então nós temos lá, vai ser 2 vezes 20 será 40, 43 menos 40 será 3, e agora aqui eu tenho uma vírgula, né, e um zero. 30 dividido por 20 vai ser uma vez 20 seria 20, e 30 menos 20, 10. Como já foi a vírgula lá, no primeiro nós só vamos acrescentar. E aí será 100. 100 dividido por 20, 5, né, gente? 5 vezes 20, nós temos que é 100. Bom, sobre essa parte de multiplicação, aliás, divisão de frações, de números racionais, seria isso então. Agora nós vamos trabalhar essa divisão em outras partes ali dos nossos conteúdos. Nós vamos agora trabalhar também a potenciação de números racionais. Vamos lá então. Potenciação de números racionais. A potenciação de números racionais vai acontecer da seguinte forma. Nós temos aqui na situação 1. Situação 1. Nós temos aqui um número decimal exato, no caso 0,4, que está elevado ao quadrado. Como que eu vou resolver essa situação? Eu tenho 0,4 e ele está elevado ao quadrado. Eu vou fazer aqui com vocês. Se ele está elevado ao quadrado, então ele poderia ser escrito assim, 0,4 que multiplica 0,4. Mas quanto é isso? Vamos colocar aqui na nossa multiplicação, 0,4 que multiplica 0,4. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 0, 0, com 1, 1. 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0. Sétimo ano, presta atenção no momento de posicionarmos a nossa vírgula. Olha, um algarismo após a vírgula, um algarismo após a vírgula. Então, na resposta, teremos que ter 2 algarismos após a vírgula. Então, 6, 1, 0. 1, 2, posiciona a vírgula, certo? 0,16. Então, esse seria, então, o resultado de 0,4 elevado ao quadrado, ou 4 décimos elevado ao quadrado. Vamos lá para a letra B, sétimo ano. Nós temos lá 0,2 elevado ao cubo. Pessoal, ao cubo, então nós vamos repetir o quê? Vamos fazer 3 fatores. 0,2 que multiplica 0,2 que multiplica 0,2. Nós acabamos de fazer o 0,4 ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o 0,2 do mesmo modo que nós fizemos o 0,4. E depois vai sobrar ainda mais um fator para multiplicarmos, certo? Então, vamos lá, fazendo a multiplicação. 0,2 que multiplica 0,2. Nós temos lá 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0 seria 0. Percebam, nós temos então o quê? 2 casas, então, né? Conta uma de cima e uma de baixo, 2 algarismos após a vírgula, eu preciso ter. Conto, olha, 1, 2, e coloco a vírgula. Acabou a conta aí, professora? Não, não acabou o cálculo. Por que não acabou o cálculo? Porque ainda eu fiz a multiplicação desses 2, eu preciso o quê?
fazer mais uma vez. Então, vamos multiplicar por 0,2. E aqui, pessoal, olha, 2 vezes 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0, e 0 vezes 0 também é 0. Abaixei todas as casas e agora nós vamos contar o quê? Quantas casas vai, então, após a vírgula, quantos algarismos. Então, aqui tem 1, 2, 3, então vamos contar 3. 1, 2, 3, então nós vamos ter 0,008, certo? De resposta final. Vamos para mais uma situação, que é a seguinte, que é a letra C ali no caso. 1,5 elevado à quarta. Vejam, sétimo ano, o que é 1,5 elevado à quarta? É 1,5 que multiplica 1,5, que multiplica 1,5, que multiplica 1,5. Mas, professora, eu tenho que ficar calculando todos? Nós vamos calcular 2, né? E depois basta multiplicarmos ali esses dois resultados. Então, vamos fazer assim, olha, 1,5 que multiplica 1,5. 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. Então, aqui, 5, 7 com 5, 12, foi 1. 1 com 1, 2. Onde que eu posiciono a vírgula? Olha, eu vou posicionar a vírgula que tem 1, 2. Então, 2 algarismos, então eu teria que ter. Ó, 1, 2. Ou seja, é 1,5 que multiplica 1,5 é igual a 2,25. Ó, veja bem, se eu multiplicar esse com esse, também será 2,25. Mas e agora, professora? Vamos então fazer o quê? A multiplicação de 2,25 por 2,25. Vamos aqui? 2,25 que multiplica 2,25. Prestando atenção nessa multiplicação, deixa a vírgula por enquanto, no final nós vamos contar, tá? 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, foi 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Mais. Vamos lá. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 2, 4. Mais uma vez. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E 2 vezes 2, 4. 5, 2, 6, 9, 10, foi 1. Então, nós temos esse número aí. Esse número onde eu vou, então, colocar a minha vírgula, onde eu vou posicionar essa minha vírgula. Então, vamos prestar atenção. Eu tenho 2 algarismos aqui e mais 2 algarismos aqui após a vírgula, certo? Então, são 4 algarismos. Então, na resposta final, sétimo ano, nós vamos fazer o quê? Nós vamos posicionar a minha vírgula no... Vou contar, né? 1, 2, 3, 4 e vou colocar a minha vírgula. Então, o resultado final para esse caso será 5,0625. Vamos, então, agora trabalhar a situação 2. A situação 2, eu tenho uma potenciação e essa potenciação, ela é uma fração nessa situação 2. Situação 2 é uma fração. Então, vamos lá. 3/4 elevado ao quadrado. Gente, tudo que está dentro do parênteses eu vou elevar ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado o 3 e eu vou elevar ao quadrado o 4 também, certo? Sétimo ano, então, vai ficar assim. Primeiro, eu vou escrever em numerador e denominador separado esse ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, eu já sei que eu preciso, então, elevar esse 3 ao quadrado e o 4 também, não pode esquecer. O que é 3 ao quadrado? Não é 3 que multiplica 3? O que é 4 ao quadrado? Não é 4 que multiplica 4? Então, vai ficar 3 que multiplica 3 é 9. 4 que multiplica 4 é 16. Vamos para mais um? Essa seria a letra A da situação 2. Olha lá a situação B. 1/5 elevado ao cubo. Vou escrever também, olha. 1 ao cubo, 5 ao cubo. E aí, o que é 1 ao cubo? É 1 que multiplica 1 que multiplica 1. O
que é 5 ao cubo? 5 que multiplica 5, que multiplica 5. 1 que multiplica 1 é 1. E 1 vezes 1 também é 1. 5 que multiplica 5 é 25. E 25 que multiplica 5, pessoal, é 125. E esse seria o resultado final, certo? Vamos lá para uma fração que está elevada a um expoente zero. E daí? Já expliquei para vocês nos anos anteriores que quando eu tenho um número elevado a zero, esse resultado será sempre 1, certo? Vamos para a letra D. Letra D eu vou fazer aqui desse lado. A letra D, pessoal, veja bem o que nós temos de diferente. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 7/8 elevado a menos 2. Então, até agora nós vimos o quê? Expoentes positivos, né? Trabalhamos aqui expoente 2, expoente 3, expoente 0, expoente 5, enfim. Nós trabalhamos com vários expoentes, mas esses expoentes eram todos o quê? Naturais. E agora, nesse caso, quando eu tenho uma fração que é elevada a um expoente negativo, o que eu devo fazer? Antes de elevarmos essa fração ao quadrado, nós temos que fazer o quê? A fração inversa, ou seja, eu tenho que trocar. O que é numerador, ele vai virar denominador, e o que é denominador, ele vai virar numerador. E aí sim eu poderei fazer o quê? Eu poderei elevar ao quadrado. Então, troca o sinal, troca a fração, né? Troquei o sinal, ficou 2, eu troco a minha fração. Eu faço a fração inversa, tá? Então, essa é uma regrinha para quando eu tenho expoentes negativos, tá bom? Então, 8 ao quadrado é 8 que multiplica 8. 7 ao quadrado é 7 que multiplica 7. 8 que multiplica 8, pessoal, 64. 7 que multiplica 7, 49, certo? Vamos para mais um exemplo? Na letra E, olha lá. 1/3 elevado a menos 4. Lembrar, nós temos então um expoente que é negativo. Então, para tornar esse expoente negativo positivo, eu preciso fazer a fração inversa. Então, vamos lá. Primeiro, então, o que é denominador vira numerador e o que era numerador vira denominador. Elevado a 4. Aí eu posso tirar o sinalzinho do negativo. 3/4 é 3, que multiplica 3, que multiplica 3. E 1/4 é 1, que multiplica 1, que multiplica 1, que multiplica 1 também. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mas 81 dividido por 81, 81 dividido por 1, seria o próprio 81. E nesse caso aqui, nosso último exemplo aqui desse caso, da letra F. E se eu tenho 2 elevado a um expoente negativo? Então, nós vamos considerar, sétimo ano, que toda vez que eu não tenho um denominador, no caso seria 1. Então, coloquem aí, tem 1. Eu vou fazer o quê? A fração inversa, 1 sobre 2. E aí sim, eu vou trocar o meu sinal, entenderam? Eu tinha 2, eu entendo que embaixo do 2, todo número é dividido por 1, certo? Então, 2 dividido por 1 é 2 mesmo, eu não vou alterar o resultado. E aqui seria 1 que multiplica 1, que multiplica 1, que multiplica 1, 5 vezes, né? E aqui, 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. 1 que multiplica 1, 5 vezes, seria o próprio 1, né? 2 que multiplica 2, ou 2 à quinta, então nós vamos fazer aqui a conta. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 que multiplica 2, 32. Então, pessoal, nós temos aqui então, seria isso a aula de hoje. Quando nós temos um expoente negativo, nós então precisamos fazer a inversão, né, dessa minha fração para que eu coloque o meu expoente positivo, certo? Sétimo ano, a aula de hoje é essa. Estudem, assistam os vídeos e façam as atividades. Até mais e se cuidem!